Queridos, muito boa noite. Quem vos fala é o evangelista Edio. Quero compartilhar uma mensagem e te convido a vir comigo em uma breve meditação. É sempre bom falar a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, Ele deixou dito na sua preciosa palavra: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Os sinais seguiram. Dias depois, o Senhor Jesus Cristo convoca os seus discípulos para se despedir deles. Ele estava no Monte das Oliveiras, despedindo dos seus discípulos. Segundo a palavra de Deus, quase 500 pessoas estavam ali na despedida. Depois dele ressuscitado, ele se apresentou aos seus discípulos, se apresentou ao seu povo, não ao mundo, ao seu povo. Quando estava no Monte das Oliveiras, antes de ir para a glória, certamente ele os consolava com a sua palavra, com a sua mensagem, porque ele via nos ossos tristezas. Porque na realidade é muito chato quando a gente vai se despedir de alguém que a gente ama. Imagine aqueles discípulos que estavam ali com o mestre, que os consolava, que os curava, que os protegia, que operou milagre diante deles, que provou a eles o seu amor. Agora ele estava se despedindo deles. Antes dele ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: "É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco." E o Senhor Jesus, então, se despediu dos seus discípulos. E ele foi subindo para a glória. Em um determinado momento, quando ele se ocultou dos olhos dos seus discípulos, os corações tristes, abatidos, porque o seu mestre tinha ido embora. 2 anjos então desceu, imediatamente, e disseram para eles: "Varões galileus, por que olham para cima? Este Jesus que de entre vós subiu há de descer. Ele não desceu ainda." E eu quero falar sobre a descida dele. O Senhor Jesus Cristo está para descer, está para voltar. Mas antes de voltar, em sua segunda vinda, ele arrebatará o seu povo, os quais ele comprou pelo seu precioso sangue. A minha e a tua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado. O seu túmulo está vazio. Ele está nesse momento assentado no mais alto e poderoso trono. O conselho da Bíblia, para mim e para você, está lá no livro de Hebreus capítulo 3, que diz lá: "Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu."
Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós que um dia aceitemos a Jesus, sabemos de uma coisa: Ele comprou-nos pelo seu precioso e puro sangue. Já está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5. Hoje somos lavados e redimidos pelo seu precioso sangue, porque a sua misericórdia nos alcançou. Sem que falássemos nele, sem que perguntássemos por ele. Porque muitos de nós antes ignorava as coisas de Deus, ignorava os cultos. Mas um determinado dia fomos em um lugar, em um culto, onde estavam adorando a Deus. E ali, o Espírito Santo usou alguém para falar ao nosso coração. E nós o aceitemos como único e suficiente Salvador da nossa vida. Hoje somos lavados e redimidos pelo seu sangue. Somos pecador remido, porque Ele pagou o mais alto preço em resgate da nossa alma. Puro ainda não somos, mas somos lavados, santificados pela sua palavra. Estamos aguardando Ele a qualquer momento, porque antes da sua segunda vinda, a sua igreja será levada da terra 7 anos antes. Porque a igreja de Jesus Cristo é a sua preciosa noiva. Fomos comprados, perdoados, redimidos pelo seu precioso sangue. Hoje vivemos em novidade de vida, aguardando Ele. Através do arrebatamento. O apóstolo Paulo já deixou dito para nós, em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos ver o que ele diz. Amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a sua obra, o seu trabalho, tem uma recompensa. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu pelo amor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixou para nós, Igreja de Cristo, 13 epístolas. Ele tem ensino para tudo, para a igreja de forma em geral. Ensino para jovens, para velhos, para casais. A palavra de Deus é rica de preciosos ensinos para aqueles que querem aprender e serem mais fiéis a Deus. Vejamos o Salmo. Salmo 1, olha o que diz para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pelo que analiso, aonde que estão os ímpios? Ímpios são aqueles que conhecem as coisas de Deus e ensinam errado. Ensinam o povo de maneira errada a preciosa palavra de Deus. A Bíblia não é de particular interpretação. Por isso, aqueles homens e mulheres que ensinam, que pregam a palavra de Deus, têm que deixar
o Espírito Santo tomar o domínio do seu coração e da sua mente quando estiver pregando a palavra ou ensinando a palavra de Deus, para não ensinarmos errado. Olha o que vemos hoje. Obreiros e obreiros em toda a face da terra, ensinando coisas vãs, coisas errôneas ao povo de Deus. E o que diz a Bíblia? O meu povo perece, não é por causa das drogas, do crime, do roubo, do adultério, das bebidas alcoólicas. Não, a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O maior pecado dentro do povo de Deus hoje é falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de discernimento das coisas de Deus. Jesus Cristo comprou-nos pelo seu precioso e puro sangue. Começamos a andar, a palmilhar, dia após dia, junto com o seu povo. E por que muitos hoje estão sendo enganados? E muitos estão enganando e sendo enganados. Por falta de deixarem o Espírito Santo dominar e predominar a sua mente e o seu coração. Porque está cheio de falsos profetas hoje, falsos pastores, falsos apóstolos. Deus tem os verdadeiros. Deus tem os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores, ministros da sua palavra, mas está assim de falsos no nosso tempo. E uma multidão estão debaixo do engano. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são aqueles que estão diante de povos ensinando o povo. Não estou generalizando, não. Mas nos púlpitos hoje tem muitos ímpios que estão adulterando a palavra, ensinando a palavra de maneira errônea. Cabe a nós, ouvintes da palavra de Deus, termos o discernimento de espírito para não sermos enganados. O nosso Senhor, o nosso Salvador chama-se Jesus Cristo. E ele disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O apóstolo Pedro também disse, 2 de Pedro capítulo 2, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. E se houve falsos profetas e também haverá, é claro que haverá multidões que foram e estão sendo enganados. Não se permita, meu irmão, não se permita ser enganado pelos falsos profetas. Não se permita, não. Estamos na reta final e muitos serão decepcionados naquele dia. E que dia? O dia do arrebatamento. Não sabemos o dia e a hora. Mas nem tudo que reluz é ouro. Devemos pedir graça e misericórdia de Deus e primarmos pela preciosa mensagem, pelo precioso ensino da palavra, para não sermos enganados. Porque hoje está cheio de igrejas, e pasmem vocês, a igreja dos falsos pastores, dos falsos profetas, estão lotadas. Cabe a nós termos o discernimento para não sermos enganados. O apóstolo Paulo deixou dito, eu tenho por mim, meus irmãos, que as aflições do tempo presente
não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos modelos que Jesus Cristo constituiu como ministro do Evangelho, como apóstolo da sua preciosa igreja, a igreja gentílica. Hoje a igreja está sobre toda a face da terra. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando nome. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, que ele comprou pelo seu precioso sangue. Mas, infelizmente, a onda de engano tem crescido e tem crescido muito. Estamos vivendo em tempo de obreiros fraudulentos, presunçosos, arrogantes, ostentadores, que estão vendendo tempo da sua palavra, da sua mensagem. Só vai pregar se pagarem. Muitos só vão cantar se pagarem. Responda para mim. Jesus Cristo cobrava para pregar? Os apóstolos cobravam para pregar? Olha o testemunho dos fiéis servos de Deus que deixaram grandes legados para o povo de Deus em toda a terra. Daniel Berg, Gunnar Wingren, Julius Nelson, Jerônimo Savonarola, Sadhguru Sundar Singh, Levi Petrus, John Bunyan, George Muller. Você tem anotado o que tem acontecido nesse tempo, no nosso tempo? Deus tem levado grandes e preciosos servos que deixaram grande legado para a igreja desse tempo. Vou dizer alguns. Paul Yong-cho, Reinhard Bonnke, T.L. Osborne, David Wilkerson, T.B. Joshua, preciosos servos de Deus que deixaram um testemunho precioso para a igreja de Cristo. Hoje não temos muita referência no nosso tempo, porque o escândalo tem crescido. Até no meio dos grandes, o escândalo tem abafado, tem crescido e crescido muito. É tempo de nos agarrarmos só na palavra de Deus, só em Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos comprou pelo seu precioso sangue. Quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você gosta das mensagens do canal A Voz do Atalaia, compartilhe, dê um like, nos ajudem a levar a preciosa palavra de Deus compartilhando as mensagens pregadas neste canal. Graça e paz seja de maneira abundante na tua vida.